Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Rádio Ativa. Nós, neste final de semana, voltamos aos domingos do tempo comum. Nós vivemos aí o tempo da Quaresma, vivemos o tempo da Páscoa e depois tivemos o domingo da Ascensão, domingo de Pentecostes, domingo da Santíssima Trindade. Hoje, então, a gente volta a refletir na vida pública de Jesus. Quando nós falamos de tempos, é muito simples nós entendermos isso. Nós temos o tempo do Advento e Natal, onde nós lemos na liturgia as Sagradas Escrituras que vão nos direcionar no sentido da primeira vinda, da segunda vinda, da infância de Jesus. Depois, na Quaresma e na Páscoa, nós lemos as Sagradas Escrituras que direcionam para o mistério da paixão do Senhor e da sua ressurreição e do tempo que ele ficou aqui, os 40 dias. E depois, o tempo comum. E nós vamos de agora até o final, com apenas 2 domingos, se não me engano, fazendo exceções, que é a solenidade de Pedro e Paulo e depois a Assunção de Nossa Senhora. Nós vamos estar refletindo todos os domingos sobre a vida pública de Jesus. Essa vida pública que começa com o seu batismo e que vai até o momento da sua paixão, que é quando ele está ensinando, quando ele escolhe os 12, escolhe os discípulos, quando ele faz as suas curas, os seus milagres, andando de cidade em cidade. E a gente diz que, mesmo quando não falava nada, Jesus estava ensinando com aquilo que ele estava fazendo. Olhar para Jesus é aprender algo novo, sempre ele tem algo para nos ensinar. E a liturgia de hoje, na primeira leitura, ela vai falar justamente do sábado. E ela vai dizer que o sábado era para ser santificado, era para ser guardado, era o dia do descanso, era o dia de estar com Deus, ao qual nós amamos. Então, para o judeu, o sábado é o dia sagrado. Eles não faziam absolutamente quase nada no sábado. Não fazia comida porque já preparava no dia anterior, então não podia trabalhar, os animais não podiam também serem usados, etc. Então eles guardavam rigorosamente o sábado. E aí vocês poderiam me perguntar, diácono, mas por que então nós não guardamos o sábado? Está na Sagrada Escritura, nós acabamos de ler. Muito simples a resposta. Quando nós falamos Antigo Testamento, nós estamos falando da antiga aliança que Deus fez com o seu povo. Agora nós hoje vivemos na nova e eterna aliança que vem na pessoa de Jesus Cristo. Se fôssemos para ficar guardando o sábado ou alguns preceitos do Antigo Testamento, nós teríamos que estar matando o bode aqui e fazendo sacrifício para oferecer, que era o que eles faziam no Antigo Testamento. Mas nós não fazemos mais sacrifícios, porque o nosso sacrifício já foi todo ele selado na cruz de Cristo. O sangue que Jesus Cristo derramou é mais do que suficiente para redimir toda a multidão de pecados do mundo. Então nós cristãos não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. Por que o domingo? O Dies Domini, o dia do Senhor, traduzindo para o português. O Domini, domingo, é dia do Senhor. E por que então, nesta nova aliança, nós guardamos o domingo? Muito simples a resposta. Porque a aliança que vale para nós é em Cristo Jesus, selada na cruz com seu sacrifício por amor a nós. Não é mais a do dilúvio de Noé, não é mais a de Abraão, não é mais, por quê? Era do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento era tudo promessa que se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. E por que o domingo? Porque o domingo é o dia do Senhor, porque é o dia da vitória de Cristo sobre a morte. Nós precisamos entender isso. Jesus morreu numa sexta-feira, não foi?
Aí vocês vão falar assim, mas não dá 3 dias, porque a gente conta, né? Se ele morreu na sexta, sábado, domingo, dá 2. Não, não é assim que conta. É que nem quando a gente conta de missa de 7º dia, né? O dia da morte é contado. Então, Jesus morreu na sexta-feira, então, primeiro dia. Ele morreu por volta das 15 horas e tinha até que ser sepultado às pressas, porque para o judeu, o dia não mudava à meia-noite naquela época. Não era meia-noite que passava da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, não. Era com o pôr do sol. Quando o sol se punha, o dia acabava, já era o dia seguinte. Iniciava com a escuridão da noite. Então, quando o sol da sexta-feira se pôs, a sexta acabou. Então, primeiro dia. Aí começou o sábado. E até o pôr do sol do sábado, o túmulo estava fechado com a pedra lá lacrada. Jesus não tinha ressuscitado. E aí começou o domingo. E é na madrugada do domingo que acontece a ressurreição. Por isso que nós celebramos o domingo, o dia do Senhor. Então, para nós cristãos, o domingo, com exceção de algumas profissões que não tem como, mas o domingo é o dia do descanso. É o dia do lazer, é o dia de estar com a família, é o dia de jogar bola, é o dia de fazer festa, de passear no shopping, de ir no cinema, de ir na praça, etc, etc. Tal. Mas, antes de tudo isso, o principal, domingo para nós cristãos católicos, é o dia de participarmos do sacrifício da Santa Missa. Porque todo domingo para nós cristãos católicos é uma solenidade. E nós devemos participar. Sim, vamos cumprir o nosso preceito. Aí depois você vai almoçar na casa da sogra, vai fazer churrasco, vai para a praia, vai para não sei onde mais. Mas o sacrifício da Santa Missa deve contar com a nossa participação em todos os domingos. Ainda com relação ao sábado, Jesus diz assim: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Porque por este evangelho nós vemos que os fariseus da época de Jesus, eles levavam essa história da lei à risca. Para eles aquilo era o mais importante. E Jesus vem mostrar que a dignidade do ser humano está acima de qualquer coisa. Eu até lembro que o Papa Francisco, recentemente, lançou uma declaração através do dicastério responsável, chamada a Declaração Dignitas Infinita, traduzindo para o português, dignidade infinita, ou a dignidade humana não tem preço. A dignidade do homem e da mulher está acima de qualquer outra coisa, de qualquer lei, de qualquer material, de qualquer bem. E Jesus aqui, quando ele diz assim, não foi o homem que deve se submeter ao sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas foi o sábado que foi feito para o homem. Eu fico a olhar esses fariseus moralistas da época de Jesus e lembro, nós temos fariseus hoje. Dentro da igreja nós temos muitos fariseus, que são ainda hoje aquelas pessoas que ficam olhando a vida dos outros, não para poder ajudá-las, como eles olhavam de Jesus, não para participar, mas para poder criticar. Eles ficavam atrás de Jesus dia e noite para ver onde ele ia errar, para eles poderem criticar. E tem gente que faz isso na igreja. Fica assim na vida dos outros. Não para ajudar, mas para prejudicar, para condenar, como os fariseus aqui estavam fazendo na época de Jesus. Eu até lembro assim, né, o padre faz aí o atendimento na quarta-feira, né, as pessoas ligam lá para o Bruno e marcam. Aí deve-se pensar, né? Uma pessoa vai fazer um direcionamento espiritual com o sacerdote, a pessoa vai fazer uma belíssima confissão geral com o sacerdote, que bonito, que coisa linda. Aí a pessoa senta na frente do padre meu assim, padre, graças a Deus consegui o horário, o senhor não sabe da fulana, eu vim aqui para falar para o senhor, porque o senhor tem que tomar providência. Vem falar mal da vida dos outros, vem fofocar. Quem fica olhando muito para a vida dos outros, não tem tempo de olhar para a sua. Então Jesus está criticando os fariseus justamente por isso. Respeita, clama a misericórdia de Deus sobre as pessoas, porque tem gente que acha que é dono da misericórdia de Deus. Porque ele fica julgando os outros, ele acha assim que para esse aqui tem que ser só um pouquinho de misericórdia, para o outro tem que ser muito, para esse aqui não tem que ter misericórdia. E Deus não é assim. Deus derrama a sua misericórdia, o seu perdão sobre cada um de nós. E nós devemos perdoar o outro que errou, que ofendeu-nos. Porque quando nós pecamos, tem pecado que a gente ofende
a nós mesmos, a Deus e ao próximo. Tem aquele pecado que eu não me ofendo, ofendo só o próximo. Quer dizer, todo pecado ofende a gente, na verdade. E todo pecado ofende a Deus. Mas quando eu pratico um pecado contra mim, que às vezes não ofendeu ninguém, é comigo e Deus. Mas a maioria dos pecados que nós cometemos ofendem aos outros. E não tem esse negócio, minha vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Você está prejudicando teus filhos, tua esposa, tua mãe, teu pai, teus irmãos, com o teu pecado. Então não é que esse negócio de a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Então, meus irmãos, perdoe. Perdoe a pessoa. Não deixa ela ficar mendigando perdão para você e você se fazendo de rogado, querendo colocar condições. Agora vai ter que comer aqui, porque comigo é assim, agora não perdoa. Isso não é perdão, não tem preço. Jesus cobrou alguma coisa para nós, para nos perdoar? Ele chegou lá na cruz e falou assim, vocês arrependam todos os seus pecados, que aí eu vou morrer na cruz. Não, ele morreu na cruz. E tem gente que não arrependeu até hoje. Tem gente que não aceita Jesus até hoje, apesar do seu sacrifício de amor para com cada um de nós. Quando nós olhamos para esta cura que Jesus faz, quando ele faz essa cura, na verdade é uma coisa bonita, porque ele não podia fazer cura no dia de sábado, não podia rezar para o outro no dia de sábado, tinha que esperar o domingo. É como eu falei para vocês, se não enterrassem Jesus na sexta-feira, não podia enterrar no sábado, tinha que esperar até o domingo, que nem sepultamento fazia. Mas aqui, então, o homem estava ali, com sua dor, com sua doença. E eles ficaram olhando, quero ver se ele vai curar agora. Porque se ele curar, nós vai falar que ele não está cumprindo a lei. E Jesus não deu nem bola para eles. Porque o homem está acima da lei. Jesus disse, levanta! Que é uma frase que ele diz para cada um de nós, quando nós estamos meio caídos, meio tristes, chorosos, sofrendo. Jesus diz para nós, levanta, e ele diz para o homem, vem para o meio, quer dizer, sai da margem. Jesus não exclui ninguém, não marginaliza ninguém, ele quer todos, ele aceita todos, por isso que ele disse, vem para o meio. E aí Jesus olha para ele e diz, estenda a mão, e ao estender a mão, ele é curado. Pronto, foi o suficiente para eles já saírem dali querendo matar Jesus. Vamos matar, porque ele não está cumprindo a lei, ele não está observando, onde já se viu uma coisa dessa, etc. e tal. Eu fico aqui pensando, quantas e quantas vezes, também na nossa vida, nós damos importância àquilo que não é o importante. Vejam o Evangelho. Jesus estava vindo com os seus apóstolos, seus seguidores, discípulos também. Eles estavam com fome. O que eles fizeram? Eles entraram na lavoura de trigo e começaram a apanhar. Os fariseus olharam, não pode fazer isso no dia de sábado. Mas espera aí, eu fico olhando assim, eu imagino, de quem que era o dono da lavoura? Não eram os apóstolos, eles não eram agricultores? Então eles estavam roubando o trigo, então. Quer dizer, eles achavam uma coisa mais importante do que a outra, eles nem esqueceram do que eles estavam fazendo. Quando nós olhamos, às vezes eu cito um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. A gente dá importância àquilo que não deve ser dado importância. Jesus está mandando dar importância à dignidade do homem e da mulher. Imaginem vocês, o filho pega o carro do pai, ou pega o carro da mãe, e vai dar um rolê. E aí ele atropela uma pessoa, bate o carro. Atropela uma pessoa. Aí avisa a mãe com o pai, aí vai o pai com a mãe, desesperado. Chega lá, no local do acidente, ele atropelou e matou uma pessoa. A primeira coisa que o pai e a mãe falam, meu carro, não tem seguro, eu não acabei de pagar, você amassou tudo. Quer dizer, ele está mais importando com o carro do que com a vida que foi. E às vezes, na nossa vida, nós fazemos isso. Nós achamos que aquelas coisas que são importantes são detalhes, e não são. E a gente fica dando importância para os detalhes. Eu lembrava aqui, padre, o senhor já deve ter ouvido, muitos aqui devem ter ouvido, nós tivemos essa semana a procissão de Corpus Christi. Diz que uma determinada paróquia foram fazer uma procissão de Corpus Christi. E naquele encantamento das pompas, das vestes, dos incensos, dos sinos, aquela pompa toda, pegaram o ostensório lá, trouxeram, e cobriram com o corporal, e o padre, na pressa, pegou o ostensório e saiu para a procissão. E foi aquela coisa, todo mundo cantando, glória a Jesus na hóstia santa, aquela fé, aquela festa. De repente alguém olha para o ostensório, cadê Jesus?
esqueceram de colocar Jesus no ostensório. Cutucaram o padre. Padre, pelo amor de Deus, o senhor não colocou Jesus no ostensório. O padre olhou para ele, apenas um detalhe, vamos embora, segue a procissão. Nós fazemos isso na nossa vida. Coisas importantes a gente não dá importância. E coisas menos importantes a gente põe toda a importância nela. Eu encerro para dizer que quando falamos da fome aqui, eu sempre lembro quantas pessoas passam fome hoje no mundo, morrem de fome. Não é porque não tem comida, mas é porque quem tem não distribui, não partilha, não divide. Eu fico pensando, tem alguns lugares do mundo que tem gente morrendo de fome com inanição, porque eu não sei se vocês sabem, a inanição ela chega a um ponto que mesmo você dando comida para a pessoa não adianta mais, a pessoa morre. E tem lugar que eles vão distribuir a comida que eles nem descem a aeronave de medo de ser saqueado, porque o povo está com tanta fome que vai brigar. Eles jogam a comida do alto, sacos, sacolas, como se fossem para animais, para bicho. Onde está a dignidade humana dessas pessoas? E às vezes para esse alimento chegar lá, demora 6, 7, 8, 9 meses. Por quê? Porque antes precisa fazer a reunião lá na ONU, aí eles se reúnem lá os magnatas no ar-condicionado para ver como é que vai fazer, como é que não vai fazer, e enquanto isso o povo morre de fome. Nós temos o exemplo nosso aqui, nas nossas fuças, Rio Grande do Sul. Olha quanta confusão, quanta bate-cabeça, quanta brigaiada. E o povo passando necessidade, o povo às vezes passando fome, o povo sem ter roupa, o povo sem ter remédio. E foi uma brigaiada, uma confusão, que até gente que foi levar coisa teve que voltar com a comida para trás. Que confusão que é isso? Mas eu encerro com uma pergunta. Se falta alimento, esses milhões de toneladas de alimentos que foram levados para o Rio Grande do Sul, os bilhões de reais que estão sendo lá investidos agora, onde estavam? Se não tivéssemos a tragédia do Rio Grande do Sul, onde estavam esses alimentos? Estariam sendo divididos com os pobres? Onde estaria esse dinheiro que foi para lá? Estaria sendo desviado na corrupção? Então são coisas que a gente precisa parar e pensar. E Jesus, ele pontuava todas essas coisas que a gente falou aqui. Peçamos a ele que nós saibamos dividir. Porque eu lembro todos vocês, esse pecado eu não vou ser cobrado, de não ter falado para vocês. Aquilo que estraga dentro da tua geladeira, está faltando na geladeira de alguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.